Quero convidá-los a ler os capítulos apocalípticos de Mateus. Mateus 24 e 25 são dois capítulos que Jesus orienta sobre o final dos tempos, né? Um assunto no qual traz muita curiosidade, tem muita heresia, muita gente que traz muita coisa assim esquisita, muita especulação, mas as coisas são muito claras que a Bíblia traz. A gente não pode ficar inventando e nem criando o que eu acho. Eu prefiro ouvir quem tem, de fato, argumentos firmes a dizer, senão o próprio Jesus. Então é Jesus falando. Então leia em casa aí essa semana capítulo 24, 25 de Mateus, que traz muitas orientações sobre esse tema que está sendo tão falado ultimamente por causa dos acontecimentos, né? A gente tem visto o mundo entrando num colapso global diante de guerras, pandemia, terremotos, muitas coisas que a gente ouve desde criança, né? E a gente que é desde pequeno na igreja, você que é raiz aí, escola dominical, essa galerinha mais antiga da igreja, quando o pastor falava, vamos ler Apocalipse, já dava um medo. Meu Deus, Jesus vai voltar, é agora, meu Deus, o que vai acontecer? Não é para ter medo do Apocalipse, não é para ter medo da volta de Jesus, até porque a volta de Jesus é o maior acontecimento que poderia ser para nós hoje. Não é a conquista dos nossos bens, não é o término da minha faculdade, não é o dia do meu casamento, é o melhor acontecimento que poderia vir para a nossa vida, é a volta de Cristo. Não tem nada que se compara a esse evento. E às vezes nós estamos muito terrenos e ocupados e apegados, enraizados na terra, esperando com que algumas coisas nas quais nós criamos expectativas e acabamos deixando esse acontecimento tão incrível como algo não tão prioridade. Talvez no seu coração já deve ter, talvez no coração de um solteiro, ele pensa assim, Jesus, não volta antes de eu casar não, né? Para eu casar, depois eu volto, né? Ou então, não volta antes de eu conquistar o que eu estou correndo atrás, trabalhando tanto. Gente, mas não existe acontecimento melhor do que a volta de Cristo, amém, gente? Coloque isso na sua cabeça. E não tenha medo da volta de Cristo, porque Ele nos salvou. A Bíblia diz que Ele nos amou com amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dEle. Então eu e você estamos perto de Deus, porque Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E a ira que estava entre nós e Deus foi dissipada e a comunhão foi reestabelecida, não porque eu e você hoje somos comportadinhos, purpurinados de Jesus, indo para a igreja todo domingo, não é por isso. É porque Jesus morreu por nós, em amor a nós. E por isso estamos aqui, desfrutamos desse lugar, porque o Senhor chegou na nossa vida. Tu acredita nisso também? Então vamos ler aí um pouquinho desse texto aí, Mateus 24, 44, que é uma pergunta que provavelmente você, se nunca fez, você vai fazer. O que fazer no fim dos tempos, né? Se está chegando o fim dos tempos, nós não sabemos, né? A gente tem sinais claros, até sinais que falam muito claro na palavra, mas são sinais, não são sinais da chegada do fim. Mas diante de tudo isso, o que fazer? Nós precisamos ter alguns parâmetros de conduta, de escolhas que Jesus nos deu. Isso é incrível, porque Jesus já deixou para a gente toda essa orientação. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho aí, 44 até o 51, tá bom? Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo isso. Fazendo o quê? Alimentando os seus. Depois eu vou explicar bem esse capítulo aqui, tá? E eu digo para vocês uma verdade. Ele o encarregará de todos os seus bens. Essa aqui é a sentença para os servos fiéis e sensatos. O Senhor vai dar todas essas riquezas a esses, né? E, entretanto, se o servo mau, que sempre tem, né? Sempre tem um no meio, né? Uma pessoa assim meio atravessadinha no meio, né? Então,
o servo mau pode dizer no seu coração: o Senhor vai demorar, ele está demorando, então eu vou relaxar, eu vou ficar tranquilo, eu vou seguir minha vida. E começar nesse pensamento de achar que a volta do Senhor está demorando, e dentro de se acomodar, ele começa está vendo que ele começa a deturpar o propósito no qual nós estamos aqui. O servo bom e fiel, ele estava servindo, alimentando. Agora, quando a gente se torna mal, a gente bate. Está vendo como é que é o contrário? A gente machuca, a gente faz mal. Então começa a bater, começa a comer, beber com os beberrões. Comer e beber está falando de saciar as próprias vontades. Quando fala de beber, né, de tomar uma água, de saciar a sede, de saciar a fome, quando a Bíblia fala isso, geralmente já está falando de alimentar os próprios desejos. E o Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera. Apesar de, está demorando, então vamos ficar tranquilo aí. Só que ele vai chegar um dia, num dia que não se espera. E ele vai punir severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Ore comigo, por gentileza. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos deixou a palavra, Pai. Há tantos anos atrás, o Senhor já deixou essas orientações tão lindas para nós. Hoje, aqui em 2025, estamos orando, Pai, agradecendo pelas suas orientações. Obrigado, Pai, porque a sua palavra é santa, ela é maravilhosa e nos dá direção. Que possamos essa noite, Pai, receber a sua palavra, levá-la, Senhor, no nosso coração e aplicar na nossa vida lá fora. Que eu seja apenas um instrumento, Pai, porque não é sobre o mensageiro, mas é sobre a sua mensagem. Que a sua mensagem seja fiel e verdadeira a partir da minha vida, Pai, para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu trouxe 3 principais orientações, como se fosse um manual de sobrevivência para o final dos tempos. 3 principais que eu poderia listar aqui, no mínimo as 10, mas não temos tempo para isso. Quem sabe domingo que vem, né? Domingo que vem, que é a segunda é feriado, não? É, né? É terça feriado? Já estava doido para fazer um domingo até meia-noite aqui. Poxa vida, não vai dar. Então eu trouxe 3 passos, 3 orientações importantes para esse período que estamos vivendo. Nós não sabemos, né? Eu trouxe a primeira, não se distrair. Você pode repetir essa? Não se distrair no 3. 1, 2, 3. Não se distrair. A segunda é se preparar. 1, 2, 3. E a terceira é trabalhe. Isso aí ficou ruim. 1, 2, 3. São 3 orientações. Então grava no seu coração, anota em algum lugar, para você levar essa palavra durante a semana, meditar, usar no seu devocional, que vai ser muito importante para os próximos dias. É uma palavra profética, uma palavra de direcionamento para os próximos tempos. Então, a primeira orientação é não se distrair. Nós não podemos nos distrair, gente. Vamos ler Mateus, no mesmo capítulo, Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Gente, a Arca de Noé é um arquétipo da volta de Cristo. Depois eu vou explicar um pouquinho. 38. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, que não foram poucos, né, senhoras e senhores? Quanto tempo valendo um hambúrguer? Eita glória! Quanto tempo Noé ficou pregando lá para o povo lá, falando que ia chover? Quanto tempo? Será? Depois nós vamos pesquisar e vamos pagar esse hambúrguer. É a escola dominical aqui, tá vendo? Ficou 100 anos, cento e poucos anos pregando, falando. Não foi 10 dias. Não foi um story de 24 horas. Ele ficou durante 100 anos. Pessoal, vai chover. Estou construindo uma arca aqui, hein? Um negócio que não era normal construir uma embarcação naquela região que ele estava. Eu falei de manhã, eu tenho uma vontade de construir uma arca aqui na frente da igreja. Deixar a barba crescer, botar uma roupa de saco assim. Ficar batendo martelo e pregando aqui para o povo. Vai chover, povo, vamos para a igreja. Só para ver a reação do povo. Porque a gente não tem noção disso, né? Nos dias anteriores ao dilúvio, que foram muitos dias, Noé estava falando o que ia acontecer. Ele falou exatamente o que Deus ia fazer, gente. Estava ali, estava claro. Não era só palavras.
Noé estava construindo algo que visualmente também dava para entender o que ia acontecer. Não era tão difícil para a gente, poxa, o que vai acontecer, cara? O que está acontecendo? Algo assim, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Como que a pessoa, durante 100 anos, viu um homem falando algo e construindo algo e não percebeu? Quando que você e eu não percebemos algo? Quando estamos distraídos. A distração vai fazer com que eu e você não venhamos entender os sinais de Deus. Isso é complicado e é muito perigoso, porque a gente se distrai com a vida, né? Sem perceber, nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está vendo o que é Jesus falando, gente? O que acontece? A vida distrai a gente. Como assim? Os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos planos, as nossas expectativas, elas nos fazem nos ocupar muito, ocupar a nossa mente, o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa saúde, para chegar nos lugares nos quais nós traçamos. Como é que começa? Qual é o ponto de partida da felicidade do ser humano? Nós mesmos. O que eu tenho que fazer para me sentir feliz? Qual é o lugar que eu preciso morar para me sentir realizado? Qual é a profissão que vai fazer de mim uma pessoa realizada? Não é assim? Não são essas perguntas que fazemos? Sim ou não, gente? Faz sentido? Qual é a roupa que mais se adequa e eu vou me olhar no espelho e me sentir bem e seguro? Então, está vendo que o ponto de partida de realização sempre parte de nós. Só que esquecemos que antes da nossa vontade, antes dos planos que traçamos, antes de vir ao mundo, Deus já tinha um desígnio a todos nós. O que Deus falou? Antes de você vir ao mundo, eu já o designei a profeta das nações. Deus já tem um desígnio a todos nós. Nós só viemos ao mundo por causa de um propósito que o Senhor tem. Então a gente fica ocupado, trabalhando a partir dos nossos planos, gastando os nossos recursos de vida, tempo, de tudo mais, para chegar em lugares nos quais nós traçamos. E tudo isso traz um peso, traz uma disputa de prioridades, de tempo. Estão entendendo, gente? Faz sentido? E a nossa natureza, né, gente? Caída, que aqui ninguém é santo. Né? Tem algum aqui que nunca pegou, não? Tem alguém aqui que nunca pegou? Quase que o irmão levanta a mão ali. Tá bom, vou melhorar a pergunta. Tem alguém aqui que depois que aceitou Jesus, nunca mais pegou? Ô, meu irmão, você está em pecado? Vou melhorar então. Tem alguém aqui que depois de se batizar, batizou, fechou, né? Nunca mais pequei depois do batismo. Tem alguém aqui? Ô, gente, vocês estão vivendo em pecado? A nossa natureza é caída. E essa natureza, ela tem uma tendência a nos levar a escolhas que conversam com a carne e não conversam com o Espírito. O que Jesus falou em João 4? Deus é Espírito e procura aqueles que o adoram em Espírito e verdade. Quando você recebeu o chamado do Senhor, quando Deus falou contigo, a sua carne até treme, mas quem ouve é o teu espírito. É lá que Deus tem contato com você, porque você teve, como eu tive, o sopro do Espírito em nós. E esse é o lugar em nós que se conecta com Deus. Só que se a gente fizer as vontades da carne, vamos receber os frutos da carne, que são terríveis. E essa carne vai nos ocupar, vai nos levar em lugares nos quais os propósitos do Senhor não condizem. E a gente sabe, né? Que a gente, pelo menos fala, né? Que a gente tem um rei. A gente cantou, né? Rei, tu és o rei. Jesus é o rei, né? A palavra diz que busque em primeiro lugar o reino de... E a sua... Você concorda comigo que todo reino tem um rei? Sim ou não?
E qual é a principal função de um rei? Aí eu pergunto para você, quem tem governado as suas vontades ultimamente? Quem governa as suas escolhas? Quem tem batido o martelo para escolher e decidir o que tem sido decidido nos seus dias? Se não é Deus, provavelmente o reino que você e eu estamos não é o dele. Porque Deus é Deus. Ele é soberano. E nós, quando queremos estar dentro do reino, porque é lógico, né? No reino de Deus tem proteção, tem provisão, tem bênçãos. O reino de Deus é incrível, tem prosperidade. A gente quer estar dentro do muro, né? A gente quer estar dentro do reino de Deus, mas a gente quer que o reizinho aqui governe. Busque primeiro em lugar o reino do Joãozinho. Porque quem governa aqui são as minhas vontades. Eu que escolho. E a minha justiça. O que fala de justiça? A palavra diz que a nossa justiça, ela é fraca, ela é como um trapo de imundícia, ela não serve. E por que justiça? Porque eu penso, as minhas convicções, elas vão ditar para mim o que é certo e o que é errado. Essa é a minha justiça. Complicado, gente? Se eu estou nesse lugar, provavelmente eu não estou no reino de Deus. E com certeza eu estou me ocupando em tudo menos os propósitos do Senhor. E aí eu não estou vivendo nada do que a palavra diz. E olha aqui, como diz a palavra, nos dias anteriores ao dilúvio, que não foram poucos dias, o povo vivia comendo e bebendo. Quando fala de comer, fala de saciar a própria vontade, vivendo para alimentar os próprios desejos, casando-se e dando-se em casamento. Normalmente, quando você pensa em casar, e você arruma uma varoa, né, Andrei? Você está fazendo uma escolha para o futuro, sim ou não? Eu já conversei com vocês ali, vocês sabem. É uma escolha. Ele sentou lá esses dias. Eu não vou sentar aqui não para me pegar de novo, né? Mas eu estou de olho. A escolha de um casamento, naturalmente, é o quê? Até que a morte nos... Então é uma escolha projetada para o futuro, sim ou não? Então está vendo que as pessoas que estavam se casando. O que é estar se casando? As pessoas estavam escolhendo a direção da vida conforme elas queriam. Agora o que Tiago fala? Tiago nos orienta assim, ó. Vocês que falam assim, eu vou para tal cidade, vou me mudar, vou viajar, vou fazer um negócio, vou vender, vou comprar e vai dar tudo certo. Não façam isso. Porque que é a vida de vocês? O que é? É uma névoa que do nada aparece e de repente desaparece. Façam melhor. Tiago nos orientando. Perguntem assim, ó, se Deus abençoar, eu irei a tal cidade. Se Deus estiver comigo, eu vou decidir tal coisa. Se Deus estiver comigo, nós vamos a tal lugar. Estão entendendo, gente? Então esse é o tempo de Noé, que provavelmente é o tempo em que vivemos, decidindo a partir das nossas próprias convicções e esquecendo daquele que é o rei de nossas vidas. E está aqui, né? Estamos também gastando esse tempo, quando fala de casamento, fala de festa, fala de uma casa, fala de investimento, fala de projeção, fala de trabalho, fala de muitas coisas. E nós estamos colocando e focando a nossa vida, tudo que nós temos de habilidades, tudo que a gente tem, tudo em um plano horizontal, que é finito, terreno, e nós não estamos entendendo quem somos mais, porque a nossa natureza caída, voltando ali um pouquinho na carne, a nossa carne, ela vai fazer com que eu e você esquecemos da nossa identidade original, na qual Deus criou para que possamos cumprir o seu propósito na terra. E quando a gente está muito voltado aos desejos que a carne produz, essa nossa identidade ela fica deturpada, distorcida, então nós vamos fazer escolhas que não fazem sentido a quem nós somos de verdade. Sabe aquele filho adolescente que fica um pouquinho rebelde?
Mas você conhece ele por essência, você conhece ele quando era criança, você sabe como você criou ele, e você vê ele fazendo algumas coisas meio rebelde, você fala, cara, esse aqui não é o meu filho, cara. Porque a identidade na qual você trabalhou tanto para ele ter uma personalidade, ele está sendo outra coisa. Imagina Deus olhando para mim e para você, tendo a mesma percepção. Eu criei o meu filho para uma coisa, e ele está fazendo outra, nada a ver. Só que ele esquece que a vida é rápida. Vocês sabem o que vocês vão viver nos próximos 5 minutos? Eu não sei. Não faço nem ideia. Se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui glorificando o nome dele. Mas se o Senhor não quiser, estou prontinho lá para pisar na rua de ouro. Estão entendendo, gente? Essa distração está pegando todos nós. E para viver nesse tempo, nós precisamos estar atentos. Então, chama alguém e fala, ei, fica atento aí, cara. Acorda, fala assim, acorda, me ajuda aí. Olha para alguém do teu lado, teu marido está quase dormindo aí. Olha, acorda, meu filho. Meu Deus. Segunda coisa, se prepare. Não vou falar o que eu falei de manhã. Mateus 25, vamos lá? 25 do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Está vendo que tem 2 itens na mão, né? A lamparina e a vasilha. 2 itens, guarda aí. O noivo demorou a chegar. Essa questão de demorou, ele é muito relativo à nossa visão de todas as coisas, nossa cosmovisão de tempo. Porque para nós as coisas de Deus demora, mas para Deus as coisas são no tempo certo. Então tem bênçãos na tua vida que parece estar demorando, mas quando chegar você vai falar assim, ainda bem que chegou agora, porque chegou no tempo certo. Então não tem coisa que demora para Deus. É que Deus está esperando eu e você se amadurecer o bastante para receber. Então está aqui, demorou. E todas ficaram com sono e adormeceram. Isso aqui está falando sobre a nossa humanidade. Apesar de eu e você sermos fracos, frágeis, né? No meio da caminhada com Jesus podemos adormecer em algum momento, por causa das fraquezas, por causa das decepções. Em algum momento a gente desfalece, né? Mas uma hora ele vem, ele vai vir. Vai vir buscar eu e você, lógico. E à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram aos prudentes, ei, você pode me dar um pouquinho de óleo, porque a minha lâmpada está acabando, eu não tenho óleo suficiente. E elas responderam, não. Vai que não sobra para mim. O que eu tenho é para mim, eu não posso dividir isso aqui com você. Então, se você quiser, corre atrás e vai comprar. 10. Saindo elas para comprar o óleo, olha a distração. Tiveram que sair do ambiente, saíram do lugar onde não deveria ter saído. Tem muita gente perdendo time na vida de muitas coisas, na área profissional, na área sentimental, na área espiritual, ministerial, porque perde o time de algumas decisões. Tem coisas, gente, que a gente tem que decidir. Tem coisa que tem que ser posicionada. Eu vou ficar aqui até que aconteça. Então, aqui, saiu, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Igual a arca, ó. Ó a arca aparecendo aí. Mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, abre-nos a porta, chegamos agora com óleo, agora estamos preparadas, vamos. Ele, porém, falou, olha, vou falar uma verdade para você. Te conheço não. Nem sei quem é você. Como é que é o seu nome mesmo? Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e a hora. Fala para alguém do outro lado assim, vigia. Vigiar, gente, fala sobre diligência, sobre estar atento, preparado. Porque o que o vigia faz? Ele se prepara para um possível ataque. Ele já está preparado para se antecipar.
Ele já está preparado. Porque não é dormir, vou dormir aqui, a hora que chegar alguém eu acordo. Não, tu tem que estar vigiando, porque você antecipa o que você tem que fazer. Por isso que o vigiar, por isso tem que ter esse cuidado. E o óleo, gente, aqui, na época, lá, com certeza, ele tinha muitas funções. Eu anotei 4, né? Primeiro, uma função na culinária, medicinal, uso medicinal, usado como combustível, no caso das lamparinas, e usado para unção. 4 principais utilidades do azeite na época. E então, se você pensar assim, de uma forma bem simples, o azeite era algo essencial, sim ou não, gente? Era algo que provavelmente todo mundo tinha um pouco em casa. Porque ou usava na comida, ou usava na lamparina de casa, ou usava para alguém que estava doente, ou usava para ungir alguém. Claro que algumas utilidades eram mais restritas, mas outras eram mais coletivas. Então, provavelmente, toda a casa tinha uma reserva de óleo. Concorda comigo? Faz sentido aí? Só para a gente não perder o raciocínio. E eu percebo aqui que na vida dessas meninas, elas não tinham algo essencial, algo básico, que é o que eu e você, às vezes, nos perdemos na vida. Coisas difíceis a fazer, a gente se dedica e vai e resolve e faz, mas coisas básicas, simples, a gente não consegue fazer. A gente deixa passar batido. Coisas bobas que era para a gente estar resolvido na vida, está tudo assim, ó. E o mais difícil a gente faz. E na vida delas não faltou só óleo, faltou planejamento, faltou diligência, faltou preparação, faltou cuidado. Porque é o que acontece em nós. Coisas básicas para a nossa vida, a dois em casa, você com tua esposa, com teu esposo em casa, coisas básicas que nós deixamos de fazer. E a gente vai deixando, e a vida vai passando, e o nosso bem-estar vai se deteriorando, e a gente vai vivendo uma vida opaca, porque a gente não faz o básico. A gente faz o mais difícil, mas o básico a gente não faz. O fundamental, o que realmente traz um alicerce seguro para a família, para a profissão, para a saúde, coisas básicas. E a gente, como igreja, por exemplo, temos que cuidar com isso. Porque a gente, às vezes, está aqui cuidando do material, do som, da luz, da música, da execução musical, da cantina, disso. Mas a gente pode correr o risco de esquecer das pessoas. Porque o que mais importa aqui, além de ser o primeiro é Jesus, lógico, a gente está aqui, uma igreja abre para cuidar de gente. A principal função de uma igreja é acolhimento. E às vezes nós, trabalhadores aqui da igreja, a gente está tão ocupado com o alinhamento da cadeira, com não sei o que lá. E as pessoas que realmente faz sentido para isso aqui existir, a gente não está cuidando tão bem. E é um perigo, nós temos que cuidar disso. Então faça-me um favor assim para me ajudar. Nunca vai embora sem cumprimentar no mínimo as 5 pessoas, 6, 10. Porque às vezes um abraço seu vai ser o que vai marcar a vida dela. Um bom atendimento lá no estacionamento com nossos cooperadores, já começa o acolhimento lá fora, a pessoa já entra aqui, meu Deus, fui tão bem atendido, cara. Poxa, já senta aqui. A pregação já começou lá. Não é sobre aqui, só 45 minutos de palavra. O cuidado começa no oi, tudo bem, um abraço, um acolhimento, um depois daqui do culto. Por quê? Quem que tem valor aqui? São as pessoas, não são as coisas. Então cuidem, vocês, né, que estão servindo em setores aí, para que a gente não vire legalistas, né, moralistas, ativistas, que esse é um perigo que acontece em muita igreja. Que a gente quer que as coisas aconteçam tão perfeito, que a gente passa por cima de quem puder, porque a gente não tem paciência com pessoas que talvez erram. Mas e aí, o que vale? É um negócio bem feito ou a pessoa aqui do nosso lado? Estão entendendo, gente? Amém? E a gente percebe, assim, por exemplo, que as meninas que estavam preparadas, elas tiveram mais esforço. Porque elas levaram a lamparina e levaram uma vasilha. Talvez as outras meninas, por preguiça, sei lá, não vou levar vasilha não. É tipo a tua mãe quando falava assim para você, leva o guarda-chuva. Aí o que tu fazia por preguiça?
Não, mãe, vou levar não. Tá um solzão. Aí tu andava, virava a esquina, caía a chuva. Que mãe tem uma boca assim profética que eu nunca vi, né? Que ela fala, parece que tem um contato direto no céu. Mas por preguiça, a gente às vezes não faz algumas coisas. Por preguiça, a gente não cria os nossos filhos direito. Porque é muito mais fácil pegar um celular, uma televisão, vai, vê aí que eu quero ficar de boa. Aí tu fica de boa, mas a gente não tem assim, a destreza de parar, sentar no chão, brincar, pular, fazer coisas simples, que não custam nada. Não custa a gente sentar na sala, joga um colchão, fica dando cambalhota, teus filhos vão adorar. Não custa um centavo. Custa a tua coluna, né? Depois tu faz um pilates. Então o Rômulo aí vai te ajudar depois. Mas não custa. São coisas básicas. Está vendo que o básico é o que faz a diferença? É o fundamental. Elas não tinham o que dava base. Era uma coisa básica. Óleo, você não tem óleo? Pelo amor de Deus, como assim? Uma coisa básica. E às vezes a gente está fazendo o incrível, o extraordinário. E o básico... Quer ver um básico? Orar. Orar. Nós temos o nosso grupo Maromba Gospel aqui da igreja, né? A gente malha aí, fazemos força aí. E a gente chegou numa conclusão que a gente precisa orar. Mas aqui nós estamos fazendo, você está convidado, né? Toda quarta-feira, o tempo que a gente gasta na academia, a gente está vindo aqui para a igreja orar e buscar o Senhor. Aí 1 hora e meia de malhação lá, 1 hora e meia aqui, de joelho, a gente dobra o joelho, lê a palavra, toca um violão e sai todo mundo para a sua vida. Por quê? Rapazes, precisamos buscar também. Orar, fundamento. Sabe por quê? Na hora que vem um terremoto, um vendaval forte, eu e você vamos precisar de fundamento. Nós vamos precisar de raiz. E por que às vezes a nossa vida tão bem, desmorona? Estamos bem, indo bem, agora vai dar certo, desmorona. Por quê? Os problemas vêm, gente. O vento, as águas, as dificuldades vão vir sobre a nossa vida. E o que vai suportar os vendavais? O fundamento, a rocha eterna que é Jesus Cristo. Eu e você estamos posicionados num lugar. E é muito fácil, é só obedecer. Agora, obedecer que é o difícil. E aí, estamos aí, né? Quarta-feira, vamos ver? Quarta-feira eu quero ver quem vai ser o macho que vai vir orar comigo aqui. É assim, gente. E o fundamento, ele dá trabalho. Você precisa levar mais alguma coisa junto. As meninas levaram uma vasilha. E às vezes levar algo a mais dá trabalho, cansa. Mas eu conheço muitas pessoas, se não todas aquelas que foram bem-sucedidas na vida, elas chegaram onde chegaram porque elas tiveram escolhas que trouxeram a elas mais trabalho. As que não quiseram trabalhar tanto, tiveram um êxito um pouco menor. Vou recomendar um filme para vocês, lição de casa, 3 Porquinhos. É uma lição incrível. Você vai perceber, aquele que quis ter pouco trabalho, vida boêmia, né? Fazer uma casinha de palha aqui, só para me tampar. E ficar tocando meu violão. Aí vem o vento, vem as tempestades. Mas aquele que... Aí os dois já, né? Tudo de boa e o outro lá trabalhando. Cimento, subindo e andando e me descendo. Aí os dois já, meu Deus, esse trabalho todo aí para quê, cara? A gente tá aqui, ó, festejando, tocando nosso pagode aqui, ó, bora? E não sei o que lá. Ele, não, rapaz, ó, tô aqui. Aí quando vem o lobo mau... Qual foi a casa que segurou? Foi aquela que deu mais trabalho. Então a gente tem que pensar o que a gente está escolhendo. Porque senão, gente, esse demorar do Senhor, que para a gente é uma sensação de tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu não estou sendo cobrado, eu fiz alguma coisa errada e nada aconteceu. Eu tô fazendo algo que não deveria, mas não caiu um raio assim em cima de mim. Não fiquei doente, meu pneu não furou, então vou continuar fazendo o que está errado, porque ninguém está vendo. Não vale a pena, gente. Diga não para a sua carne agora. Declare guerra contra a sua carne agora, não é amanhã, é agora. Se precisar, morde a tua mão e agora. Ninguém tem coragem de morder a mão. Pensei que o Esteis ia morder, se dá uns gritos. Paulo falava, eu esmurro todos os dias a minha carne, porque não é fácil. E a gente está aí, gente, achando que tudo é fofo, tudo é lindo, tudo pode, vamos embora, não tem nada a ver. Eu estou ficando nervoso.
E a gente acha que não vai dar nada, porque está demorando, não vai dar nada, não pega nada, vamos embora, vamos fazer assim, vamos comer, vamos beber, vamos fazer o que a gente tem vontade, não vai dar nada. Depois a gente resolve. Não. Deus está chamando eu e você para agora. Porque Ele tem propósito na nossa vida agora. E a gente não pode se apegar, gente, nessa narrativa de está tudo bem, de uma vida fácil. Eu não quero pregar aqui a teologia do sofrimento, do evangelho da miséria, do flagelo, não tem nada a ver. Mas é que eu gostaria muito de resgatar alguns costumes, alguns princípios que nós tínhamos quando éramos pequenos. Não sei se você lembra, se você é um crente mais raiz aí, que a gente falava do domingo era do Senhor. Quem lembra dessa frase? Domingo é do Senhor, né? É o dia do Senhor João. Hoje é o dia do Senhor João. Porque eu faço o que eu quero, eu vou descansar, comer meu pudim de leite. Vou comer igual um touro, aí não aguento nem... Aí eu tenho que deitar, porque eu fico lá deitado, tendo um monte de pesadelo. Porque comeu igual um doido. Aí tenho aquela minha vida mais ou menos, aí acordo, né, como de novo café. Ó, só alimentando a carne, não faço nada. Eu lembro de uma época, meus irmãos, que o domingo começava cedo, como nós aqui, 9 horas da manhã, para alguns 7 horas, né, que eu olho, já chega às 7. E ó, estudo da palavra, né, louvava o Senhor, fazia as coisas. Almoçava, o que almocei à tarde? Cruzada evangelística, evangelismo, visita nas casas, ensaio a tarde inteira, e o pau pegava. E de noite, dá-lhe culto de novo, vê se ficava um demônio dentro da igreja. Ficava nada. Hoje os demônios estão tudo escondidos. Capaz de ter um do teu lado aí, fica ligado. Não tinha, porque o povo não dava tempo para carne. Não dava. Eu lembro que eu morava no Rio, em Angra, e tem um colégio naval lá com uma banda e tal, né? Ó, tem um amigo meu de Angra ali, ó. É tão propósito de Deus nós dois se encontrar, meu, que Deus fez a gente se encontrar aqui. Tá vendo? É de Deus o negócio, cara. Recebe aí e vaza. Eu lembro que a gente tinha uma congregação bem pequenininha no bairro da minha avó, lá na Verome. E aí os caras ensaiavam uma banda de jazz, assim, animal, gente, uma congregação, não dá nem metade, isso que pequena. E os caras tocavam demais. Aí o ensaio deles era 3 horas da tarde, de domingo. 2 horas da tarde chegava o trompetista, ficava andando na igreja, assim, só aquecendo a embocadura e o bocal do trompete. Para quê? Para tocar para Jesus à noite, porque Ele merece o melhor louvor da minha vida. Muito que eu faço não se compara ao que Ele fez por mim. Então a gente via pessoas doando a sua riqueza, que é o tempo, a vida, a saúde, para o propósito do Senhor. E a gente via muitos cultos nas ruas, praças e famílias sendo alcançadas, casas sendo, né, libertas, famílias sendo libertas, porque era um povo que não tinha a cultura da preguiça. Porque a nossa justiça, não, eu trabalho muito. Domingo eu tenho que acordar meio-dia. Aí se eu estiver bem, talvez eu vou no culto à noite. Olha o tanto. Gente, vou falar um negócio aqui, eu não sou médico, não entendo nada de medicina. Mas do pouco que a gente lê, o sono depois das 8 da manhã ali não presta para nada. Sim ou não? É mais ou menos isso? É só para aumentar a nossa preguiça. E qual é o nosso problema? A gente é desregulado, inconsequente, dormimos muito tarde e temos dificuldade de acordar mais cedo. Para ter uma vida decente, uma vida plena de saúde, uma vida, sabe assim? E a gente está detonando o próprio corpo, deixando de viver tudo que o Senhor tem por causa de escolhas tão banais. Sendo que o Senhor, quando olha para o seu domingo, ele tem uma expectativa assim, olha, se meu filho fosse visitar aquele vizinho dele, ele ia ser usado por mim para curar hoje aquele vizinho. Mas talvez faz 10 anos que você mora no mesmo apartamento, na mesma rua, e o teu vizinho não sabe nem que tu é crente. A pessoa, que tristeza? Talvez uma pessoa do teu trabalho chega lá depressiva, cheia de problema, você está ali há anos naquela empresa, e você nunca ofereceu um momento de conversa.
de aconselhamento e até uma oração, quem sabe, para aquela pessoa que está do seu lado. E a gente está vivendo, né? Ocupado com as coisas terrenas e esquecendo o principal motivo no qual nós estamos aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Sim ou não? Está ficando desanimado? Tá, fala que sim, eu queria que tu desanimasse. O meu ministério é desanimador. Né? Tem um dos meus dilemas com o Senhor é que toda vez que eu venho pregar, eu queria trazer uma palavra assim: nós vamos vencer, essa semana do sucesso. É isso? Não, a minha pregação é assim, ó, nós estamos tudo ferrado. Amigo, tem hora que Jesus dá uma palavra assim mais de ânimo. Mas é o que Deus me dá, gente. Mas quando eu for para o céu, eu nunca vou me arrepender de ter feito o que Deus mandou fazer. É do jeitinho que eu sou e amém. Perigo é aquele que não faz o que deveria estar fazendo. Estão entendendo, gente? E por último, trabalhe para que as pessoas conheçam Jesus. Vamos ler Mateus 24, 44. Ah, não, já li, né? Que está falando sobre trabalhadores. Deus, Ele olha para nós com vários prismas, né? Com várias lentes. Ele nos olha como filhos. Amém. Filhos amados, resgatados pelo sangue de Jesus. Ele nos olha também como amigos. Jesus fala isso. E outra lente que Deus tem para nós, Ele nos olha como trabalhadores. E o trabalhador tem que fazer o quê, gente? Trabalhar. Né? Nós temos que trabalhar. Porque nós somos vistos como trabalhadores. É uma das nossas funções até. E quando Deus nos olha como trabalhador, é porque existe uma causa. Por que você vai para a tua empresa? A tua empresa produz algo. Ela produz algo que alguém quer comprar. A causa dessa empresa é o cliente, certo? E você está ali para produzir, para que a empresa possa alcançar aquela pessoa que tem uma necessidade. A pessoa que precisa de um tênis. Aí vai ter uma fábrica de tênis. A fábrica de tênis vai produzir a partir de uma pessoa que vai costurar o tênis, vai construir o tênis. Então, aquela pessoa ela vai todo dia para o serviço para quê? Para produzir o propósito no qual a empresa está aberta. Estão entendendo? Faz sentido? Então, existe um propósito na vida do trabalhador, que é produzir para uma causa. E qual é a causa de Deus para a humanidade? Salvação. Essa é a causa. É salvação. Tudo é legal. Música, tudo, as festas que fazemos, tudo é legal. Mas a principal causa que a gente está aqui é a salvação das pessoas que moram em Blumenau. A gente não pode esquecer esse detalhe. É um detalhe que mantém a nossa vida com sentido. E existe uma urgência sobre essa entrega. Porque o Evangelho, gente, ele não foi entregue a nós, porque eu e você somos fruto do Evangelho. Faz sentido? O Evangelho chegou em nós. Chegou em alguém que a gente conhece, na nossa família, que veio, chegou até nós e hoje, graças a Deus, servimos a Jesus. Então, alguém passou esse bastão, que passou para alguém que sofreu, que foi perseguido e chegou até em mim. Até a minha família, até a minha casa, até os meus parentes. E eu preciso entender que o Evangelho, ele é para mim, mas também é a partir de mim. E muitos de nós vivemos uma vida onde o Evangelho parou em mim. E chegou em mim e parou. Como se eu fosse um detentor do Evangelho. Estou segurando o Evangelho. O Evangelho não pode parar em mim. Ele tem uma urgência. Da mesma forma que ele chegou em mim, ele precisa chegar em alguém. Que provavelmente eu, como pastor, não vou conhecer pessoas que estão na sua roda de convivência. Que, quem sabe, a única chance dessa pessoa ouvir a palavra de Jesus e ouvir sobre o amor de Jesus é através da sua boca naquele lugar onde você está implantado. Esses são os propósitos que o Senhor fez na tua vida. Provavelmente você deve ter algum testemunho de pessoas que até hoje servem a Deus por causa da tua vida. Que foram encontradas, o casamento foi restaurado, a vida, a saúde, as finanças, um monte de coisa que entrou. Gente, recebeu Jesus, a vida muda, a vida melhora. E provavelmente foi através de você. Então existe uma urgência de levar o Evangelho. Como? Quando eu estiver preparado, depois que eu me casar,
Depois que eu for bem sucedido financeiramente, essas são as desculpas que nós damos. Mas sabe como é que o evangelho tem que ser entregue? Do jeito que dá. Não tem matemática. É hoje. É agora. É saindo daqui. É indo para o trabalho. Eu lembro de uma vez, eu e o Estevão, bem pequenininho, a gente indo para o ensaio. Eu não sei o que aquela mulher ia fazer. A gente passou por uma ponte, ela estava vindo no meio da ponte, assim, chorando muito, a pé, e ela parou. Eu não sei se ela ia se jogar, não sei. Sei que ela chorou. E na hora o Espírito Santo disse assim, para e manda a Keila falar com ela agora. E eu tinha ensaio lá, já era longe da minha casa da igreja. Falei, meu Deus, eu fiz a rotatória, parei, que ele desce lá e abraça aquela mulher. Aí eu voltei, não tinha onde parar, parei o carro longe. A Keila foi lá, eu só vi a Keila abraçando muito ela. Aí a Keila, para chorar, ela não paga imposto, chorou junto, né? Aí a Keila chorou com aquela mulher, abraçou ela, falou um monte de palavras, ela se acalmou e foi embora. O evangelho é para agora. O evangelho é para vidas que estão na escuridão, sem sentido algum, que podem perder sua vida em qualquer momento, mas se eu e você que já carregamos o caminho, a verdade, a vida, podemos levar para essas pessoas. E não tem momento, não tem uma liturgia, você já carrega, já está pronto. E às vezes a gente está guardando, retendo. Nós somos trabalhadores, não esqueçam disso. A urgência do evangelho está ligada ao tempo curto de vida que eu e você temos. Por que não começar agora? Por que não decidir hoje a ter uma postura diferenciada diante do Senhor e diante de tudo que Ele fez por nós? Por que hoje não ser a noite da minha decisão? Ah, mas eu já sou crente, estou aqui. Não, mas quem sabe eu estou muito crente e muito desviado ao mesmo tempo. Muito fora do propósito do Senhor, muito longe do que o Senhor propôs para mim quando eu vi. E existem dois tipos de trabalhadores, né, como a gente leu. O servo mau e o servo fiel e sensato. O mau, ele é mau porque ele é ingrato. O servo mau, gente, é aquele que está sempre buscando o que não tem e não sabe agradecer o que já tem. O servo mau aqui de Mateus 24 é aquele que está sempre buscando em Deus os próprios desejos, as aspirações. Deus, eu quero isso. Ah, Deus, eu quero casar. Ah, Deus, eu quero um carro. Ah, Deus, eu quero um emprego. Ah, Deus, eu quero minha casa. Ele está sempre buscando, extraindo do reino a vontade, a bondade do Senhor, se ocupando, buscando o que não tem, mas ele não tem tempo para parar e agradecer o que já tem. Aí eu faço uma pergunta para você. Você já agradece? Aí, parece uma frase muito clichê, mas já viu aquela frase, você já agradeceu hoje? Faz muito sentido. Porque às vezes a gente está gastando o dia inteiro triste, ansioso, né? Depressivo, deprimido. Ah, porque eu não tenho. Ah, porque eu não faço o que eu... Aí fica ali, mas e o que eu já tenho? O que eu já ganhei? Não dá para aplaudir o Senhor e agradecer o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que eu já tenho. Tantas coisas incríveis que eu e você temos. Só que a gente está tão ocupado com o que não temos, que a vida está ficando sem graça. Tem um carro, mas não, eu queria outro modelo. E eu estou triste. Aí eu nem lavo mais meu carro, cuido de qualquer jeito, não troco mais óleo, porque eu estou assim, esse meu carro é insuportável. E tu quer o outro. Seja grato pelo que tu tem, lava ele, cuida dele, honra a Deus, porque foi Deus que te deu. Para de reclamar da tua casa, cuida dela, pinta, arruma. Eu não tenho dinheiro, mas pelo menos deixa ela limpinha, arrumadinha, cheirosa. Isso é bem-estar. Aí tem gente que está assim, chateado pela casa que mora, querendo morar em outro lugar. Mas tu já tem um lugar para morar? E olha, foi Deus que te deu. E aí? Vamos ficar reclamando? Esse é o nosso comportamento, gente. A gente esquece que o maior presente do universo nós já ganhamos, que é a salvação. E a gente não considera isso como um presente. Alguns de nós que tem a carteirinha da santidade e da religiosidade, quando for para o céu vai querer jogar na cara de Deus. Ó, Deus, eu trabalhei um monte na igreja, fiz, investi, agora o Senhor tem que me dar um lugar aí no céu aí, porque não foi o Senhor que me deu, foi eu que conquistei. Sabe o que Deus vai falar para esse? Fala com a minha mão, bebê, porque eu não te conheço. Essa galera aí, ó,
Está fora. Sabe por quê? Esse servo mau acha que até a salvação não é um presente. Só que coisa boa é quando Deus olha para mim, para você e fala assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você. O servo mau, ele também é negligente. Porque nós já temos uma ordem do Senhor, que é a dinâmica do Evangelho. A dinâmica do Evangelho não é chegar em mim, parar em mim. A dinâmica do Evangelho é chegar em mim e ir através de mim. E é uma hipocrisia enorme da minha parte frequentar uma igreja há anos, a minha vida inteira, e dizer que eu não entendo esse lugar do Evangelho. E não viver. E se alguém perguntar por que tu não fala, porque eu não... É hipocrisia, gente. Pelo menos, para a galera que está comigo aqui, já há anos na igreja, eu só falo, a minha pregação é só isso. Eu sou tipo João Batista, eu só prego uma coisa. Será que a gente não sabe ainda o que a gente tem que fazer no Evangelho, gente? Será que a gente vai ter coragem, como diz o Itagense, a gente vai ter a caruda de falar assim, eu não sabia que era para fazer isso. Eu não sabia mesmo? Você não sabia que eu e você somos ferramenta de salvação para a cidade de Blumenau e nós estamos parados como pedras, igual água de poça? É um perigo, gente. Estão entendendo, gente? Faz sentido, sim ou não? Vocês estão ficando desanimados? Não, era para dizer sim de novo. Pô, pastor, estou ficando desanimadão, hein? Mas é isso. Eu não vou nem ler a sentença. Vocês não dizer que eu vou falar que a gente está tudo no inferno. Depois tu lê em casa. Mas eu vou falar que eu não aguento. A sentença para nós, servos maus, é o lugar com os hipócritas. É um lugar de lamento. Ó, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. É muita hipocrisia da nossa parte escutar o Evangelho a vida inteira e nunca viver ele de uma forma verdadeira. Porque não é por falta de informação, né, gente? Vamos falar bem a real, né? Mas temos aqui a sentença do servo fiel, aleluia, glória a Deus. Eu deixei essa parte para o final para eu terminar vocês bem felizes comigo. Para vocês saírem daqui, nossa, o pastor me animou. Quando Jesus fala aqui no capítulo 24 do servo fiel, ele usa uma palavra chamada pistos. A palavra pistos no grego, ela diz assim, ó, você foi fiel apesar das dificuldades. E por causa da sua fidelidade, você se tornou digno de confiança. Sabe o que Deus está dizendo aqui, gente? Quando nós somos fiéis de verdade, porque qual é a sentença do servo bom? Ele os encarregará todos os seus bens, as riquezas do céu, estará nas nossas mãos. Tu acredita nisso ou não? Eu vou te falar de um dos diamantes do universo que está aqui dentro dessa igreja. Vou falar dois hoje, mas vou falar primeiro esse. Nós temos a nossa escolinha aqui de esportes, né? Escola de Esporte Viver. Se você não sabe, toda segunda-feira, segunda de manhã e segunda à tarde, nós temos uma escola de esporte que tem ministração, comida, palavra, futebol. É incrível o que acontece aqui. E nós conseguimos uma parceria com... agora só são 2, mas nós vamos ser todos. Os orfanatos da nossa cidade. A prefeitura pega o carro, pega as crianças lá e traz aqui para ficar com a gente. Nós estamos cuidando de verdadeiros diamantes aqui. Deus está dando... Tu entende que Deus deu uma riqueza para a gente cuidar? Por que Deus deu? Porque Ele está confiando em nós. Ninguém dá nada de valor na mão de quem não tem confiança. Concorda comigo? Então tu concorda que a gente já está recebendo riqueza, sim ou não? Ah, eu pensei que era $1 milhão na minha conta. Quem sabe, para um ou outro, Deus já dá a unção da riqueza, né? Eu recebo de Jesus essa unção. Poxa vida. Outra riqueza, que hoje no culto da manhã eu chorei assim, ó, a manhã inteira. E eu chorando aqui, o pessoal do louvor pensando que estava errando, e eu estava chorando de desespero com eles errando, mas não era não. Eu chorei, sabe por quê, gente? Veio aqui hoje de manhã um homem que foi alcançado pelo nosso trabalho lá dentro do presídio, ele estava preso. Hoje ele estava aqui, ele, a esposa e a filha glorificando o nome de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus aí, gente. Ele está com algumas restrições, mas ele foi solto. Ele falou assim, olha,
enquanto eu puder, eu vou vir aqui adorar Deus com vocês. Esse é gente. Deus deixa a gente ver umzinho, só para a gente ficar um pouquinho feliz. Mas quantos mais estão sendo alcançados pela palavra do Senhor? Que a gente não vai saber. Sabe por quê? Olha o que a palavra diz aqui, ó. Abre lá Lucas 16, 9. Olha aqui, ó. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ó, a riqueza pode ser o dinheiro, pode ser a saúde, o tempo, riquezas que nós temos. De forma que quando essa riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Porque nós como igreja, gente, a gente vê uma trajetória muito linda nesse cunho social e evangelístico. Que eu lembro da nossa boutique solidária, que hoje é a primeira coisa que nós vemos da igreja quando a gente chega, e é uma loja linda, maravilhosa, que tu entra assim, tu se orgulha. Eu lembro de outro lugar onde éramos, que era lá no final da igreja, uma salinha bem pequenininha, úmida, sem reboco na parede, mas era bem cuidado, com roupinha cheirosinha, tudo dobradinho, com muito amor e cuidado. As pessoas dessa igreja cuidavam com zelo, eram fiéis no pouco. E hoje Deus está nos colocando no muito, porque fomos fiéis no pouco. Estão entendendo, gente? E hoje Deus está dando tesouros, que para Ele de fato é tesouro. Aí tá, gente, as crianças que vêm na escolinha, elas gostaram tanto da escolinha, que todo domingo de manhã a prefeitura traz elas para o culto da manhã. E elas ficam lá no Kids. Aí não é só esporte, é palavra, é acolhimento, é amor, é carinho, é Deus na vida. Crianças que não têm um pai para abraçar, não têm uma família, mas encontram aqui uma grande família para acolher elas. Olha Deus entregando. Sabe por quê? Deus está confiando em você. Está confiando em mim, em nós, como igreja. Olha que bênção. Está vendo como é que não ia desanimar tanto hoje? E ele é fiel. E ele também é sensato. Quem é sensato, gente? Aquele que age com cautela, é prudente e equilibrado. Sabe quem tem equilíbrio? Sabe onde encontramos equilíbrio? Só em um lugar. No Espírito Santo. Equilíbrio não tem em receita, em chá, em remédio, em curso, em palestra. Equilíbrio nós encontraremos apenas num lugar, no Espírito Santo. O servo que é fiel, ele é equilibrado. Ele está passando dificuldades, mas aquilo não para ele. Ele tem tristezas. Como eu lembro, né? Douglas vindo lá do Ramiro a pé até aqui para pregar sábado à noite para os jovens. Hoje Deus deu um carro para ele, glória a Deus, né? Mas pergunta se ele tinha vontade de parar, tinha, né? Tu vinha xingando de lá até aqui, mas vinha. Obedecendo. Isso é fidelidade. Isso é equilíbrio. Apesar das circunstâncias, nós não somos como aqueles que retrocedem, mas nós estamos avançando debaixo da palavra que nós carregamos. E Deus um dia, num belo dia, quem olha de fora acha que é de repente, mas quem está dentro sabe o perrengue que a gente passa. Num belo dia Deus chega e abençoa. Por quê? Estamos nos seguindo, ó, daquele jeitinho, do jeitinho que Deus te quer. Está difícil? Mas Deus ainda não te abandonou e não vai te abandonar. Mas a facilidade é nossa de abandonar. E o equilíbrio, gente, está ligado ao domínio próprio, né? Por isso que eu falei com o Espírito Santo. Porque o domínio próprio, ele nos dá esse senso de, opa, eu queria, mas não vou. Ó, se eu quisesse. Eu queria, mas não vou. Por quê? Não faz sentido eu, filho de Deus, fazer. Até queria, mas não vou. E essa é a sentença, para mim e para você, que estamos sendo fiéis, sensatos. Feliz é o servo a quem o Senhor encontrar trabalhando quando ele voltar. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não para. Que a gente não sabe a hora que ele volta. Feliz vai ser aquele que quando ele voltar, vai te ver agarrado na palavra que você carrega. Todo machucado, todo decepcionado, todo triste, porém com a fé acesa no coração, porque você sabe quem você crê, você sabe quem você serve, e isso não te abala. Não te abala não porque você é forte, não te abala porque você está firmado numa rocha firme. É esse lugar que não deixa você se abalar.